Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos. Este é o canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray. Que Deus vos abençoe, a você e a sua querida família. Compartilhe, comente, divulgue, deixe seu like, abençoe nosso canal e Deus vai com certeza estar retribuindo bênçãos na sua vida. Queridos e amados irmãos, hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante polêmico, mas polêmico para aquelas pessoas que não conseguem entender, interpretar e compreender aonde nós queremos chegar. Amados, quando nós falamos alguma coisa, ou quando nós gravamos um vídeo, não é para falar mal da sua igreja, não é para falar mal da sua pessoa e nem denegrir o evangelho, mas sim para clarear e dar luz à vida daquelas pessoas que porventura não estão sendo orientadas de algumas coisas dentro da sua própria igreja, e nós precisamos estar atentos agora no tempo do fim, pois Jesus falou em Mateus 24 sobre falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que iriam se introduzir no meio das ovelhas para disseminar os seus falsos ensinos e as suas palavras que verdadeiramente iam destruir com o rebanho do Senhor Jesus. Então esse é o nosso intuito do canal A Bíblia em Foco, levar até você uma advertência séria, sempre com temor e tremor diante da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, eu sei que eu tenho bastante pessoas que me seguem nos meus vídeos, que são membros da Igreja Deus e Amor, outros são membros de alguma denominação aí brasileira. E eu acredito que também tem um número muito grande dos meus seguidores que fazem parte do nosso trabalho, que são da Assembleia de Deus, o ministério qual nós congregamos. Mas eu vou gravar um vídeo hoje com muito tremor e temor diante de Deus, e eu quero já de antemão pedir a compreensão dos membros da Igreja Deus e Amor, para que não venham interpretar mal a minha fala e ficar falando mal de mim no rodapé do meu vídeo. Porque, irmãos, eu estou aqui no YouTube, o canal Bíblia em Foco é um canal que ele vai fazer comentários de todos os ministérios. Vou trazer comentários de todas as pessoas que se dizem pregadores e pastores, aqueles comentários que a gente não gosta de trazer, que não contribui em nada para o crescimento, mas que contribui para a abertura da visão das pessoas, para que eles não venham se perder, que são esses comentários que a gente faz com muita tristeza sobre escândalos que esses pregadores, celebridades de gospel, cantores têm trazido ao meio evangélico. E também vou trazer comentários bons das pessoas que têm sido fiel, que têm pagado o preço, que têm tentado estar aos pés de Cristo. E hoje, com muito temor, eu quero falar sobre uma pessoa que eu sempre tive uma admiração muito grande, uma pessoa que eu respeitei e continuo respeitando, devido à sua tarefa feita e contribuída para a obra de Deus nesta terra, que é a pessoa do missionário Davi Miranda. Só que eu sei que muitas pessoas vão me criticar, porque tem pessoas que idolatraram o missionário Davi Miranda como um Deus, e nem ele gostava, quando era vivo, de ser idolatrado ou de ser bajulado como um Deus. O missionário Davi Miranda eu conheci, ele era uma pessoa muito simples e uma pessoa muito leal e uma pessoa que não gostava. Eu sempre vi ele como um homem, como um pastor, como um obreiro, como um servo de Deus. Nunca vi ele como um Deus, como muitas pessoas viram. Por isso que tem muitas pessoas que se escandalizou e seguiam, depois ficaram falando mal dele, porque não viam, não enxergavam ele como um homem. Eu enxergava ele como um homem de Deus, como um servo de Deus, não como um Deus, como um profeta, como um grande, como muitas pessoas fazem. Irmãos, comece a enxergar, por mais que o pastor tenha autoridade, ministério, comece a enxergar os homens de Deus como homens natural. Não enxergue eles como deuses, que isso é um perigo muito grande, que as pessoas que seguiam ele, enxergavam ele como Deus, muitas dessas pessoas já saíram da Igreja de Deus e Amor, já estão em outros ministérios e seguindo outros homens também como um Deus, endeusando homens nessa terra. E não é assim que a gente deve proceder. Eu não quero deixar esse vídeo muito extenso, muito longo, então eu quero já ir rápido para a minha fala. Eu sempre vi o missionário como um homem
comum, como um homem de Deus, como um servo de Deus. E é por isso que eu nunca fiz expectativas alucinantes, enlouquecidas, por isso que eu nunca me decepcionei com a pessoa dele. Gostei muito dele em vida, tenho uma parcela muito grande na história da minha família, uma parcela, às vezes as pessoas assistem meus vídeos e não entendem, ficam perguntando, e eu não tenho tempo de responder a todo comentário. Devido à minha vida, sou bastante ocupado com a minha família, com o meu ministério e com o meu trabalho secular, pois sou vendedor. Então não tenho tempo de responder a todos os comentários, mas sempre que eu tenho um tempo disponível, eu estou gravando um vídeo para que o canal possa continuar avante. Queridos e amados, o missionário Davi Miranda, ele é um homem falho ele era um homem falho como qualquer outro homem, mas nada disso invalidou ele como um grande líder da presença de Deus, vocês me entendem? Então hoje eu quero falar de erros cometidos pelo missionário, que não invalidou ele como homem de Deus. Entendam bem, interpretem direito o que eu vou dizer. Não lhe tirou o encargo de homem de Deus, não lhe tirou a marca que ele deixou na nação brasileira e também não impediu que ele fosse considerado um servo amado de Deus, mas atitudes dele erradas que trouxe um grande prejuízo, porque tem gente que endeusa o homem. O missionário Davi Miranda não pode errar. Uma vez eu vi a igreja de Curitiba dizer que um líder ali de Curitiba, que vocês sabem muito bem que saiu da igreja Deus é Amor, esses membros, quando começaram a seguir ele, também começaram a dizer no programa de rádio dele, que vai à Rede Marumbi no horário das 13 horas, programa Despertai, eles começaram a dizer que aquele líder também não errava. Seguir o homem como endeusando ele. Então isso é um perigo. Então é sobre isso que nós queremos dizer. O missionário era um homem de Deus, mas teve atitudes erradas que trouxe prejuízo para a igreja Deus é Amor, para a obra de Deus. Vocês entenderam? Mas também ele teve muitas ideias que trouxe benefício e beneplácito. Então eu quero falar de algumas coisas que eu acho que deveria ser mudado na igreja Deus é Amor para o bem da obra e da igreja. Tá, vocês me entendem? Então não vão me criticar aí embaixo no rodapé, dizer que eu não gosto do missionário, que eu falei mal do missionário, que eu estou contra o missionário, porque jamais eu fui contra o missionário e jamais serei contra o missionário. Porque o missionário, para mim, foi um grande homem de Deus. Está certo? Vamos combinar assim, mas atitudes que não foi bom para a obra. Primeiro, foi aceitar ideias do Sérgio Sora, há uns 20 anos atrás, quando o Sérgio cuidava do Rio de Janeiro e começou a trazer aquelas campanhas de prosperidade para dentro da igreja, que nada mais nada menos ele copiou da Universal do Reino de Deus do Rio de Janeiro e começou a infiltrar dentro da igreja Deus é Amor, terminando, desfacelando com o culto de Deus no Rio de Janeiro. Sérgio Sora terminou com o culto de Deus na igreja Deus é Amor do Rio de Janeiro. Quem conhece e sabe que eu estou falando é porque eu falo com conhecimento de causa. Não pense que eu sou ignorante, eu sei que estou falando, pois eu conheço bem o ministério da igreja Deus é Amor. Eu tenho irmãos meus hoje, que são presbíteros da Deus é Amor ainda hoje, diácono da Deus é Amor. Então eu não sou alguém que está falando sem conhecimento. E eu estou gravando esse vídeo porque muitos irmãos da igreja Deus é Amor precisam ouvir esse vídeo, não só da Deus é Amor, mas de várias igrejas. Então meu papel aqui no YouTube é orientar, não é difamar nem caluniar e nem destruir igreja nenhuma. Eu quero que vocês me entendam, eu não estou aqui para tirar ninguém da sua igreja. Inclusive, de antemão, já quero dizer para vocês que estão na igreja Deus é Amor, para vocês sair só por uma visão muito ampla, uma coisa de Deus mesmo, porque vocês não precisam sair da igreja Deus é Amor, vocês estão muito bem assessorados. Vocês entenderam? A igreja Deus é Amor é uma igreja que foi fundada debaixo de uma orientação de Deus. É uma igreja que ela tem uma marca de fundação, que ela foi aberta não por interesse próprio, como muitos assembleanos como da minha igreja, que eu congrego, dizem que o missionário abriu a igreja porque estava se rebelando com a natureza. Não, naquela época não, ele abriu por uma revelação de Deus à igreja, e a igreja, Deus trouxe e provou isso para o público, para o Brasil, para o mundo, que esta igreja verdadeiramente foi uma igreja aberta por Deus, porque o missionário não conseguia nem controlar e saber aonde as igrejas iam sendo abertas, porque quando algo é de Deus, irmão, ela foge do controle da mão humana. Só que ela
tem que crescer debaixo de parâmetros, não é que nem essas igrejas que estão sendo fundadas hoje, a grande maioria, não vou dizer todas, mas a grande maioria com interesse em pastor ganhar salário e dinheiro, porque agregando 100 pessoas hoje, um pastor tem um enorme de um salário. E a visão naquela época era ganhar almas, e por isso que cresceu, vocês estão entendendo? Então o primeiro erro, aceitar o Sérgio Sora trazer aquele culto prostituído de dinheiro, de fazer 3, 4, 5 ofertas num culto só, no Rio de Janeiro, e depois ele deu essa ideia para o missionário. Eu não sei o que o missionário tinha na cabeça na época, que o servo de Deus acabou aceitando aquelas ideias, talvez por causa de necessidade de pagamento de conta, prestação de conta, sei lá o que tinha. Eu só sei que aceitou porque era genro, porque era casado com a Leia, porque era amigo da família, aceitou, e aquilo foi uma destruição. Eu me lembro que quando vinham aqui no Rio Grande do Sul, era uma destruição. Um dia eu quero gravar um vídeo sobre isso, só sobre essas questões. Era uma destruição total. Ali a igreja começou a descer a bancarrota. Aquela igreja séria, honesta, que outrora tirava uma oferta por culto e distribuía um envelope amarelinho do voto do livramento, do voto da família, a antiga ideia do missionário, a igreja que o missionário fundou e abriu, começou a se perder. Não é de hoje, irmão, de 20 anos para trás. Mas não está perdida, vocês entenderam? A igreja de Deus nunca se perde, porque quando Deus abre uma igreja, ele peleja pela igreja. Ainda que muitas pessoas estão criticando, dizendo que acabou, isso é mentira, irmão. Vocês não vão nessas conversas aí, tá certo? Vocês ficam batendo cabeça, discutindo, brigando aí dentro da igreja. Pare com isso. Isso não é de Deus. Então a primeira ideia foi essa. A segunda ideia errônea do missionário, que não foi do começo do ministério, eu não sei também quem é que ajudou ele colocar em pauta, foi deixar membros fiscalizar a igreja. Para quem não sabe, teve uma época, há uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, em que os membros fiscalizavam a igreja. Eu não sei como que isso se introduziu no meio da igreja, mas o missionário autorizava os membros fiscalizar a igreja, e você sabe que o membro não tem estrutura ministerial. Membro não tem cacife, nem estrutura ministerial para suportar e entender de ministério, fiscalizar obreiros e pastores, ficar denunciando obreiros e pastores. Então isso foi uma atitude muito incoerente, que trouxe um grande prejuízo para a vida dos obreiros e para a vida da igreja. Até porque quando um obreiro está errado, fique tranquilo, que se os homens de Deus não descobrir a diretoria, Deus vai expor ele. A carapuça vai sair e a máscara um dia vai ter que cair. Então, é uma preocupação que não devia ter sido tomada. Terceiro lugar, abrir um canal em São Paulo, na sede mundial, 0800, para pessoas, como eu falei anterior, membros ou qualquer pessoa denunciar o que estava errado. A intenção era boa, mas não funcionou, porque pessoas perturbadas, pessoas malignas dentro da igreja, pessoas que se entristeciam por qualquer coisa que era feita dentro da igreja, ficava ligando para São Paulo e fazendo com que gerasse gastos para a fiscalização da diretoria, pois eu fui fiscal da diretoria, eu sei muito bem, eu fiscalizei vários lugares que Deus, pela infinita misericórdia, me deu esse privilégio. Então eu sei que gerou muito gasto para a igreja, vindo pessoas fiscalizar coisas que nem tinha relevância. Porque daí, se você disciplinava uma pessoa, porque a Igreja de Deus e Amor ainda tem disciplina, não é como as outras que as demais não têm mais disciplina. Eu acho uma coisa muito importante na igreja, disciplina, só que nós temos que saber aplicarmos uma disciplina, porque a disciplina mal aplicada pode matar e ferir uma família, um obreiro ou uma pessoa. Então, gerou muito gasto de pessoas indo e vindo, às vezes por questões banais, onde um membro entristecia com o pastor porque o pastor disciplinava alguma pessoa da família ou coisa parecida ou vice-versa. Lembrando que eu não estou defendendo pastores, tinha um número de pastores muito corruptos que surgiu não no começo da Igreja de Deus e Amor, mas nesses últimos 20 anos da Igreja de Deus e Amor, da existência dela, surgiu muita gente corrupta, com visão somente no dinheiro, com visão somente em culto de prosperidade, com a visão distorcida daquela velha Igreja de Deus e Amor, que foi aberta
com a intuição de ganhar almas, de pregar a verdade, de ter temor do Espírito Santo. Outra coisa, esse culto que tem dentro da Deus é Amor hoje, de reteté pulo, que isso nem a Assembleia aceita. Nós, por exemplo, assembleanos, já estamos rejeitando. Isso faz muito tempo que a igreja vem batalhando contra isso e não consegue desinfiltrar essa obra do diabo de dentro da igreja, porque isso é um demônio isso. Reteté não nada mais nada menos que macumba disfarçada. Então, voltando ao assunto, meus irmãos, isso trouxe uma grande confusão para a igreja, esse culto que se infiltrou dentro da igreja Deus é Amor. Então isso trouxe um grande prejuízo para a igreja, esse canal 0800 para fazer denúncias sobre o ministério. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês também foi essa ideia de entrevistar os demônios. O missionário era um homem que tinha muita autoridade sobre o mundo espiritual. Era um homem que vivia em consagração, separado, um homem completamente resignado e abnegado a Deus. Então Deus lhe deu essa autoridade. Só que o missionário nunca se orgulhou. Não é como os obreiros novos que estão fundando igreja, que saíram da Assembleia, que saíram da Deus é Amor, que hoje batem no peito porque cai gente no chão, coisa parecida. Ele nunca fez isso. Eu conheci a vida dele, a carreira dele. Ele nunca fez isso de ficar se aparecendo porque tinha algumas pessoas possessas cair no chão. Ao contrário, no começo da igreja caía, ele pegava e expulsava o número que estivesse caído no chão ou da forma que... Mas uma vez em São Paulo, por que eu digo entrevistar demônio é um problema sério? Porque o demônio é mentiroso, Satanás é mentiroso, e Satanás ele pode usar o momento em que ele está num corpo para mentir e ferir as demais pessoas que estão escutando a programação ou a rede radial, ou o que quer que seja que está sendo feito na obra de Deus. E ali, naquele momento que ele foi entrevistar aquele demônio, ele, que era acostumado, porque o missionário tinha autoridade sobre isso. Quase que Satanás lhe engana, porque ele foi perguntando, um erro também fatal, foi perguntar se Satanás mandava nas outras igrejas. Começou aquela entrevista, que ali foi Deus que permitiu, porque mesmo o missionário sendo um homem de Deus, Deus permitiu ali que ele fosse humilhado, para ele aprender que as coisas não funcionam da maneira que o homem quer. Ali entrevistando, ele foi perguntando se Satanás estava na Assembleia, na Universal. Satanás foi dizer que Satanás é mentiroso. Ele pode até estar na Universal, pode até estar na Assembleia, pode até estar na Deus é Amor, porque é um espírito, ele entra dentro do templo e sai. Agora, dizer que o diabo está na Deus é Amor ou está na Assembleia é outra conversa. Aí é complicado de nós acharmos que o diabo manda numa igreja como a Deus é Amor ou numa igreja como a Assembleia. Então isso é um erro muito grande. Aí Satanás mentiu. Quando ele perguntou, e aqui na Deus é Amor, Satanás está? Aí o diabo disse, estou. E era uma mentira, porque não estava. Não estava e não está. Você entendeu? O diabo ele está na macumba, na batucaria, na feitiçaria, na bebedeira, na orgia, no cassino, no bailão, na festa, na balada, aí nesses encontros de funk. Aí o diabo está no carnaval. Agora o diabo não está dentro da Assembleia de Deus, dentro da Deus é Amor. Ele pode entrar lá para tentar fazer uma ação, porque é espírito. Agora, dizer que ele comanda um lugar onde as pessoas que se reúnem são pessoas do bem, não está completamente errado. Então, entrevistar demônios, para mim, por isso que quando esses rapazes novos aí que abriram igreja vêm entrevistando demônio e se orgulhando que a igreja deles está cheia de demônio urrando, eu não quero escutar demônio urrando. Se urrar, tem que sair. Jesus expulsou aqueles demônios, lançou aqueles demônios, permitiu eles entrar naqueles porcos e aqueles porcos desceram do despenhadeiro. Jesus expulsava os demônios. Então tem que expulsar os demônios e não provocar os demônios. Quando os demônios caírem, expulse lá na sua igreja, seja qual ministério que for. Agora, dá vazão e palco para demônio falar no momento do culto, no altar da igreja, isso não está certo. Isso seja quem for, pode ser o missionário Davi Miranda, que isso está errado. Você entendeu? Tem que expulsar. Deus te deu autoridade e expulsa. O culto não é um palco de stand-up. O culto é lugar de adoração. E ali quem tem que falar é o Espírito Santo. Outra coisa, que para o vídeo não ficar muito longo, meus irmãos, que eu me preocupo bastante com vídeos longos, é complicado, é lacrar os cofres da igreja. Lacraram os cofres da igreja uns 10, 12 anos atrás,
e tiraram a autoridade dos obreiros, dos pastores, e colocaram responsável vindo de São Paulo com gasto extraordinário para abrir os cofres da igreja para fazer as contagens. Uma igreja, quando ela está ainda permanecendo no temor de Deus, ela não pode ter essa desconfiança. Mas enfim, como tinha muitas pessoas infiltradas dentro da igreja que estavam roubando a igreja, em partes eu até dou razão para quem tomou essa atitude, mas não é uma atitude coerente. As coisas da igreja têm que ser tudo transparente, os cofres têm que estar abertos. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul também tem um pastor assembleano que também lacrou as salvas com lacre para coletar o dinheiro. É uma preocupação tão grande com o dinheiro e às vezes esquece de deixar os irmãos trabalhar em paz e fazer uso do dinheiro para a obra de Deus, que não é o sistema da Deus é Amor. Deus é Amor eu entendo porque centraliza o dinheiro em São Paulo para enviar o mantimento para todos os países do mundo. Eu sei, tenho noção disso, porque eu já fui missionário na Europa e sei muito bem onde, quando eles coletam para São Paulo, eles aplicam na obra. Mas a Assembleia de Deus nunca coletou dinheiro, nunca centralizou a igreja numa sede mundial. A Assembleia de Deus, cada cidade tem a sua presidência. Então não há necessidade de lacrar salva de igreja e cofre de igreja. Eu acho isso já caminhamos daí para um ponto de muita desconfiança. Isso não é bom para a igreja, isso não é bom para ninguém. Vocês entendem, meus irmãos? Esse foi um dos erros muito grandes que foi autorizado pelo missionário, pela diretoria da igreja. Outra coisa é apoderar orientadoras. O que seria orientadoras apoderadas? Essas mulheres teriam autoridade para fazer o que elas bem entendessem nos lugares onde elas fossem fiscalizar. Eram orientadoras e procuradoras. Então eu fui muito impedido de trabalhar na Suíça em alguns itens porque por causa dessas procuradoras apoderadas não tínhamos autoridade para mover algumas documentações, algumas coisas, mas enfim, não estou aqui falando mal do ministério, estou falando de coisas que poderiam ser mudadas nesse ministério para o bem daqueles que estão lá, para o bem dos membros obreiros, para o bem do andamento da igreja. Nós queríamos falar isso há muito tempo, não quero que o vídeo fique longo, poderia expressar e comentar, mas eu faço um vídeo comentando sobre o começo do ministério, desde o começo até agora, em outra oportunidade, para que eu fale mais somente de coisas que foram mudando o andamento do culto, trazendo hoje esse problema que muitos irmãos estão de cabelo em pé e não conhecem a origem. Então, para você que acha que a igreja começou assim, para você que acha que o missionário era desse jeito, você pode estar enganado. O missionário sempre foi uma pessoa diferente, mas ele começou a ficar muito velhinho e aí começou a surgir determinadas ideologias que eu estou passando aqui para vocês. Estão entendendo? Outra coisa é que eu quero dizer, ministério feminino dirigir igrejas. Eu sei que vocês vão ficar tristes comigo, mas não era ideia do missionário, nunca foi ideia do missionário. O missionário sempre combateu. Eu lembro-me de muitos anos atrás, ainda, meu Deus do céu, era menino, quando nós visitávamos aqui a igreja de Porto Alegre, isso há muitos anos atrás, existia presbíteros, que eu vou citar o nome no outro vídeo, pessoas que eram contra, que entregaram suas credenciais quando foi outorgado o direito de mulheres exercer o ministério. Então nunca foi coisa do missionário. O missionário sempre foi um defensor ferrenho da doutrina verdadeira. Ainda que o missionário tinha algumas coisas, irmão, que vocês me façam meu favor, vocês não vão ficar bravos comigo, mas tinha coisinhas que não precisava. Eu vou gravar outro vídeo falando também da pessoa do pastor Lorival e da cantora Débora, e tinha muitas coisinhas que vocês defendem porque lhes falta um pouco de conhecimento. Me perdoe, meus queridos, mas tinha coisinhas que o missionário defendia que não havia necessidade. Mas amém. Não deixou de ser homem de Deus por exigir aquelas coisas que a gente muitos chamam de extremismo, tá certo? Então tinha muitas coisas que não havia necessidade, mas não desabou na conduta dele como homem de Deus. Então é com muito temor e sabedoria que eu estou gravando esse vídeo, pois reconheço o missionário como um dos líderes evangélico pentecostal dos últimos 100 anos, como um dos maiores líderes. Eu diria para vocês, meus queridos irmãos, que de 1500 para cá, eu destacaria muitos líderes e eu colocaria eles na mesma ala. Eu sei que tem pessoas da Assembleia de Deus que vão ouvir meu vídeo e vão ficar bravos comigo de eu estar falando bem do missionário. Eu falo bem porque conheci e convivi. Então eu diria que está o Lutero, Zwinglio, Jonatas Eduardes, Wycliffe, vou me esquecer o nome de muitos, David Brainerd,
eu vou me esquecer porque é difícil eu me lembrar. Nesses últimos, acho que 500 anos aí, Savonarola, John Wesley, Daniel Berg, Gunnar Zwingli, esses homens aí, o missionário Davi Miranda, eu coloco tudo junto na mesma galeria como grandes homens de Deus. Cada um tinha um desviozinho, alguma coisa, porque todos foram humanos, e o humano ele é falho, mas nada invalida o poder de Deus na vida desses homens, tá certo? Então, ministério feminino é outra coisa que foi errado tomar essa atitude. Inclusive, irmãos, vocês que estão vendo hoje, na Igreja Deus e Amor, a irmã Irene Miranda como presidente, vocês não vão aceitar aquilo ali como presidente, aquilo ali é presidente de honra, vocês têm que crescer na graça e no conhecimento. Jamais o missionário Davi Miranda concordaria com a irmã Irene Miranda ser presidente da Igreja Deus e Amor. A irmã Irene Miranda foi colocada porque não dá para tirar a irmã Irene Miranda dali. Vocês têm que entender pelo Espírito as coisas. A irmã Irene Miranda é uma pessoa simples, querida, uma pessoa que ficou ali porque ela deu a vida pela obra, então ela está ali, mas na verdade, irmãos, o pastor da Igreja Deus e Amor é o pastor Lorival hoje, e a cantora Débora ao lado dele como esposa ajudadora. Então entenda as coisas para não fazer confusão, tá certo? Eu estou falando coisas aqui com amor à obra, então essas coisas aqui estragou muito o trabalho da Igreja Deus e Amor. E outra coisa também, que o missionário precisava, mas todo pai, as pessoas chamam o missionário de Eli, chamam os pastores assembleanos de Eli, mas é fácil chamar de Eli. Mas difícil é conviver com aquilo que a gente está convivendo. Lembrando que eu não estou defendendo a família Miranda nem o missionário, porque não tem necessidade. Agora, vir aqui e ficar falando mal e pauleando do missionário, não seria de Deus, irmãos. Não seria de Deus. A gente levanta e fala o que é para falar, o que está exposto. Agora, não tem como eu ser uma pessoa incoerente e vir falar de uma pessoa como missionário que teve seus erros, mas eu não me lembro de um erro grande para me ficar condenando o missionário. Então, o que errou em exigir dos membros da igreja o que a família às vezes não estava fazendo, tá certo? Então há um grande problema aí dentro da Igreja do Amor, que as pessoas ficam olhando para Débora, para Leia, ficam olhando para o Daniel, para o Davi. Vocês têm que olhar para Jesus. Aqui na Assembleia de Deus também temos esses problemas demais. Pessoas olhando para filho dos pastores, presidente. Irmãos, filho de pastor, presidente, se não acertar com Deus, vai ter que acertar, se não se regenerar, vai ter que acertar com Deus sua vida e vão tudo para o inferno se não se converter. Não é porque é filho de presidente que vai para o céu. Mas você culpar um presidente ou culpar um líder, não, de forma alguma. Então, vocês olhem não para o que os filhos do missionário fez, olhem para o que ele fez. Olhe para a estrutura da igreja que ele deixou para você se congregar. Vocês estão entendendo? E olhe para Cristo, e não em Deus e homem, porque o problema de vocês é que vocês estavam endeusando o Davi Miranda Filho, vocês estavam endeusando o Daniel Miranda, vocês estavam endeusando o Sérgio Sora, vocês estavam endeusando os homens da diretoria, e aí falha, porque o homem falha mesmo. Então vocês têm que olhar para o testemunho do missionário, para aquilo que ele dizia, para aquilo, e também saber entender que muitas coisinhas que o missionário dizia, vocês não precisam também ficar seguindo a risca aquilo ali, porque tinha muitas coisinhas que não havia necessidade para o bem da obra. Então o missionário também exigia muito dos membros, estava certo em exigir dos membros, vocês estão entendendo? A doutrina. Mas os seus filhos faziam coisas que não estavam de acordo com a doutrina. E aí a igreja fica murmurando por causa disso. Então esqueça, porque jamais ele teria como lançar os filhos dele fora no inferno. Sempre pai vai defender os filhos, mesmo errado ele defender os filhos. Vocês estão entendendo? Então isso é um grande erro das pessoas que comentam nas redes sociais, e é verdade, o missionário deixou os filhos fazer muitas coisas que os membros não poderiam fazer. Agora é óbvio, muitos deles foram disciplinados várias vezes, mas nunca se converteram dos seus erros. Então tem coisa que não adianta ficar falando mal da igreja, falando mal do missionário, e deixar de olhar para Cristo, para a obra. Então essa é a minha fala. Esses aí foram os erros que eu percebi que o missionário cometeu, aceitou, talvez muitos deles não por causa da pessoa dele, mas para agradar alguém da família, ou tentar contornar e abençoar a família, a igreja, e acabou as pessoas deixando isso aí se transtornar num grande problema e trazer luta para a Igreja Deus e Amor. Então ficou aí bem claro, que Deus abençoe, fique com Deus até o próximo vídeo. Eu volto falando, viu, irmãos? Eu volto falando. E quando você comentar aqui no rodapé, use a cabeça e peça a direção de Deus, porque nós não estamos aqui para brincar de ser crente ou estar falando mal de alguém. Esses são os erros que eu acho
que trouxe um grande prejuízo para a igreja pentecostal Deus e Amor, que era preciso ser corrigido num futuro bem próximo, tá certo? E eu sei que muitos de vocês vão aceitar, vão comentar e vão nos ajudar em oração, e muitos vão me criticar. Outra coisa, não precisa dizer você de que ministério você não é daqui, não precisa falar daqui, porque eu estou no YouTube para defender o evangelho, eu vou falar de tudo que Deus me orientar. Vocês entenderam? Então fique em Deus, fique com Cristo, nós voltamos num futuro bem próximo para falarmos e orientarmos mais os irmãos com relação a estes assuntos. Que Deus abençoe, que Deus possa levantar dentro da Igreja Deus e Amor um sucessor, já tem sucessor, e que Deus possa continuar levantando pessoas que possam continuar fazendo a obra de Deus como ela é. Fique em Deus, irmãos, fique na paz, ore por mim, ore pela minha família, que Deus te abençoe em Cristo. Amém.